Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do plano de estudo tutorado de língua portuguesa do nono ano do ensino fundamental, volume 3 de 2021, semana 6. Vamos lá? Pessoal, então aqui na semana 6, na última semana do PET 3, nós vamos falar sobre a pontuação. A pontuação indica na escrita as várias possibilidades de entonação da fala, além de ajudar na expressão de pensamentos, sentidos e emoções, possibilitando uma compreensão mais clara e precisa da lógica de construção do texto. São sinais de pontuação, vírgula, ponto e vírgula, dois pontos, reticências, ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, parênteses, colchetes e travessão. Então, aqui nas atividades, primeiramente, você vai fazer a leitura dessa notícia aqui, ó. Congresso debate escolas e famílias. Um sociólogo, Simon, aí esse nome aqui que eu não sei pronunciar, e o cartunista Maurício de Souza. Então, você vai fazer a leitura desse texto e aí nós vamos analisar questões com relação à pontuação dele. Número 1. A notícia divulga um evento online e gratuito que tem como tema a educação. Qual é sua opinião sobre esse fato? Então, aqui você pode responder da maneira que você quiser. A minha opinião é a seguinte: o tema é atual e relevante, considerando que a pandemia de Covid-19 impactou fortemente a educação em todo o mundo e desencadeou um processo inevitável de mudanças nas relações entre professores, alunos e famílias. Portanto, é importante discutir sobre esse contexto com o objetivo de encontrar alternativas para beneficiar o desenvolvimento educacional. 2. No interior da oração, emprega-se a vírgula para separar numa enumeração os termos com a mesma função sintática, ou para isolar determinados elementos, como o aposto, o vocativo, termos repetidos, adjunto adverbial deslocado de sua posição habitual. Também usa-se a vírgula para separar nomes de lugar em datas e endereços e para indicar a supressão do verbo, além de a vírgula poder ser usada para separar palavras ou expressões explicativas. Sabendo disso, vamos responder aqui, ó. Letra A. Explique o uso das vírgulas no seguinte período. O objetivo é trocar experiências e aproximar gestores escolares, professores, pais e mães. Então, você observou que aqui a gente fez uma lista, né? Uma enumeração de termos de estudantes de todo o país. Então, nesse caso, a vírgula foi usada para separar termos com a mesma função sintática, que é o objeto direto, em uma enumeração, lista. Então, a vírgula foi usada aqui porque a gente está fazendo uma pequena lista, né? Então, por isso que essa vírgula foi colocada aqui, ó, entre gestores escolares, professores e assim por diante. Letra B. A expressão entre as palestras está separada da oração seguinte por meio de vírgula. Por quê? É porque trata-se de um adjunto adverbial que passa a ideia de tempo e está no início da oração, portanto, deslocado de seu lugar habitual, que seria depois do predicado. Então, quando a gente coloca aí uma expressão que é um advérbio ou um adjunto adverbial, né, no caso, pode ser um advérbio ou uma locução adverbial. Quando a gente coloca esse tipo de termo no início da oração, em vez de colocar depois do predicado, mais para o final da oração, a gente diz que esse adjunto adverbial, nesse caso aqui passa a ideia de tempo, né? A gente diz que esse adjunto adverbial está deslocado do seu lugar habitual, do seu lugar original. Então, a gente separa ele por vírgula. Letra C. Releia o trecho. O sociólogo Simon Nananã e o cartunista Maurício de Souza estão confirmados para o evento, que será online e gratuito. Por que a oração, que será online e gratuito, está separada por vírgula?
É porque é uma oração explicativa, é uma informação a mais, um detalhe a mais, que acrescenta detalhes às informações principais apresentadas anteriormente. Então, já que essa informação aqui, ó, ela é um detalhe, ela é uma explicação a mais, então a gente vai separá-la por vírgula, porque ela é uma oração explicativa. 3. Nos dois últimos parágrafos, observamos a ocorrência das aspas. Por que elas são utilizadas? É para destacar e diferenciar os títulos ou nomes das palestras e debates que ocorrerão no evento. Então, os nomes dos debates e os nomes, né, os títulos das palestras que vão acontecer aí nesse congresso foram colocados entre aspas. 4. Observe no texto as duas ocorrências em que há o emprego de dois pontos. Justifique cada uma delas. Então, os dois lugares lá no texto onde aparece o sinal de dois pontos são esses trechos aqui, ó. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no site, dois pontos. Aí tem o nome do site aqui, ó. E depois, entre as palestras, há os debates, dois pontos. Aí vem aqui o nome dos debates que vão acontecer entre as palestras. Então, na primeira ocorrência, os dois pontos introduzem a apresentação de um termo explicativo, que é o nome de um site. Então, foi por isso que os dois pontos foram utilizados, para introduzir uma explicação. Já na segunda ocorrência, os dois pontos introduzem, muda aqui para mim, gente, é introduzem, que é dois pontos, né? Introduzem uma enumeração, uma lista. Lista de quê? A lista de debates que vão acontecer lá no evento. 5. Explique o uso do ponto de interrogação no texto. Lá no texto, o ponto de interrogação aparece nesses dois trechos aqui, ó. E os dois trechos são nomes dos eventos que vão acontecer lá no congresso, né? Da palestra e do debate que vão acontecer lá nesse congresso, né? Lá nesse evento. Então, no texto, os pontos de interrogação fazem parte dos nomes de um debate e de uma palestra que ocorrerão no congresso e sinalizam os questionamentos que serão discutidos e respondidos durante o evento. 6. Considere os períodos 1, 2 e 3, pontuados de duas maneiras diferentes. Então, você tem aqui essas duplas, né, de frases, onde a única diferença entre elas é a pontuação. Então, que primeiramente nós temos: os espectadores saíram, logo o espetáculo foi um fracasso. E depois, os espectadores saíram logo, o espetáculo foi um fracasso. Qual que é a diferença aqui? Na primeira frase, logo assume a forma de uma conjunção, que passa a ideia de conclusão. Já na segunda frase, logo é um advérbio que passa a ideia de modo. Eles saíram de que modo? Saíram logo, ou seja, saíram rapidamente. Portanto, devido à mudança de pontuação, devido à mudança do lugar onde está a vírgula, ocorre alteração de sentido, sim. Então, nessa primeira dupla aqui de frases, existe uma diferença de sentido entre elas. No segundo trecho, nós temos: de repente perceberam que estavam brigando à toa. E depois, de repente perceberam que estavam brigando à toa. Nessas duas frases, mesmo com a ausência da vírgula na primeira, não existe mudança de sentido. Contudo, segundo a norma padrão, a única frase correta seria a segunda, que separou por meio de vírgula o adjunto adverbial de lugar, de repente, que está no início da frase, quando seu lugar habitual seria após o predicado. De qualquer modo, nesse caso, não houve alteração de sentido. Então, aqui, ó, a primeira versão da frase não tem vírgula e na segunda tem. No que se refere ao sentido, ao significado, à ideia que as frases aqui passam, não existe mudança, as duas passam a mesma ideia. Só que tem essa observação: segundo a norma padrão, a única frase que estaria pontuada corretamente seria a segunda, seria essa aqui, ó. Por quê? Porque nós temos aqui no início a expressão de repente, que é uma expressão que passa a ideia de tempo. Portanto, ela é um adjunto adverbial. E ela deveria estar mais aqui para o final da frase, né? Deveria estar aqui na parte do predicado. A frase deveria ser assim, ó: perceberam que estavam brigando à toa de repente.
Essa seria a versão mais adequada dessa frase. Mas já que o autor dela decidiu colocar o adjunto adverbial no início da frase, então ele tem que demarcar esse deslocamento, né, do lugar desse elemento, usando aqui uma vírgula. Na terceira dupla de frases, nós temos: os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. E depois, os doces visivelmente deteriorados foram postos na lixeira. O que acontece? Nessa primeira frase aqui, ó, como não existe vírgula, nós consideramos que todos os elementos dela são essenciais, nenhum é extra. Então, nada aqui pode sair da frase. Já nessa segunda frase aqui, ó, o que tiver entre vírgulas, a gente considera que é um detalhe a mais. Então, teoricamente, poderia sair da frase sem que ela perdesse o seu sentido original. Então, vamos ler essa frase aqui, eliminando o que está entre vírgulas. Então, ficaria assim, ó. Os doces foram postos na lixeira. E aqui, ó, esse visivelmente deteriorados seria só um detalhe sobre os doces, uma explicação, né? Por que esses doces foram jogados na lixeira? Porque eles estavam visivelmente deteriorados. Só que aqui, como a frase principal é os doces foram postos na lixeira, a gente subentende que todos os doces foram jogados fora. Não sobrou nenhum, né? Já nessa primeira frase aqui, ó, não foram todos os doces, não. Foram apenas os doces visivelmente deteriorados. Ou seja, aqueles que não estavam deteriorados não foram jogados fora. Então, aqui existe uma diferença de sentido. Só por causa do deslocamento da vírgula, só por causa do uso da vírgula, né? Então, na primeira frase, a informação passada é que somente os doces visivelmente deteriorados é que foram postos na lixeira. Já na segunda frase, a informação principal é que os doces foram postos na lixeira. Portanto, subentende-se que todos eles foram descartados. A informação que está entre vírgulas é uma explicação extra para justificar o descarte de todos os doces. É porque eles estavam visivelmente deteriorados. Portanto, os sentidos das duas frases são completamente diferentes devido à pontuação. Sabendo disso, então, com a alteração da pontuação, não houve mudança de sentido somente na segunda dupla de frases, somente nessas duas frases aqui, ó. Só nessas duas aqui que não teve mudança de sentido. Então, por isso nós vamos marcar a letra C, que é essa aqui, ó. Tá certo, pessoal? Muito bem, então essa foi a correção da semana 6, da última semana do PET 3. Espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu like, comentem, compartilhem o vídeo se vocês puderem para me ajudar e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as correções do próximo PET. Então eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!